Uma vez estabelecido o panorama de reportagens, do que se trata o golpe na Nigéria? O golpe na Nigéria, assim como tem sido acompanhado, foi acompanhado de uma leva de golpes de Estado. A França exerce no norte da África um colonialismo brutal, um colonialismo que a França depende. Eu tenho essas informações já há um tempo, só que eu iria legendar, antes de toda essa história acontecer, era um vídeo sobre finanças, era uma análise financeira da relação econômica da África com a França. A França explora esses países financeiramente, brutalmente. Então aconteceu tudo isso, não deu tempo de legendar, que não é exatamente a mesma temática de golpe. Muito bem, nós vamos falar dessa sucessão de golpes. Pode ser uma tática, porque esses africanos estão se encontrando com o governo russo já há um tempo. O grupo Wagner já estava na Nigéria, mas o grupo Wagner, ele não é exatamente um grupo mercenário. O coronel Douglas MacGregor, assim como o Scott Ritter, que era da inteligência dos fuzileiros navais americanos, classificam o Wagner como uma espécie de legião francesa estrangeira. Não é igual ao Blackwater, porque o Blackwater é um grupo de mercenários que opera dentro do conceito de business. Eu acho que o Prigozhin ia ser um outro assunto. Por que o Prigozhin foi assassinado? Ou o que aconteceu? Vamos tratar disso melhor depois. Queria que o negócio dele fosse mais próximo do Blackwater em certos aspectos, mas ele era um mercenário. Mas ele estava. A base do Wagner é o patriotismo russo, diferente do Blackwater. Essa é a distinção que eles fizeram, o coronel Douglas MacGregor e o Scott Ritter. Fizeram essas duas, ambos, não os dois exatamente fizeram a mesma distinção, mas eles concordam mais ou menos os dois. O Scott Ritter disse isso que eu disse por segundo. Então o Wagner Group já estava lá. Esse golpe aconteceu como uma espécie de tática. Isso está correlacionado, tá? Por isso que eu citei a questão do grupo Wagner. Os golpes na África estão relacionados à estratégia geopolítica da Rússia. A Rússia, lembrando que ela não queria essa guerra na Ucrânia. Isso aí, ela tentou negociar com os Estados Unidos. Os Estados Unidos há anos não dá bola para a Rússia, negligencia porque eles são internacionalistas, unipolares e querem que todos se submetam a isso. A Rússia diz: não, nós somos uma nação, nós queremos continuar uma nação, nós vamos continuar uma nação. Minha teoria é baseada em várias análises e estudos que eu faço há tempos, que eu teria que ter muito tempo e dinheiro para poder fazer isso aqui. Tempo realmente é dinheiro. Era explicar como eu cheguei a essa conclusão que eu vou dizer agora, que essa guerra na Ucrânia, foi aqui que tu ouviu, porque eu pesquisei, ninguém disse isso em lugar nenhum, nem nos Estados Unidos, nos campos de discussões em relação a isso, que essa é uma guerra religiosa, a guerra na Ucrânia, e o Papa quer destruir a Igreja Ortodoxa Russa, pondo os dois países com maior população de Igreja Ortodoxa, um contra o outro, ou tentar enfraquecer de alguma forma. E para mim essa luta é uma luta religiosa, de acordo com as minhas análises. Eu teria que mostrar esse caminho, mas eu não vou fazer isso agora porque não dá tempo e é muito comprido esse caminho que eu cheguei até essa conclusão, e tenho que ensinar muita coisa. Fiquem aí no canal, Então, mas essa é uma outra teoria. Mas essa tática, a Rússia foi lá para capar a França, porque a França faz parte da OTAN. Esses países não são exatamente soberanos, esses países europeus, eles estão submetidos à Aliança do Atlântico Norte e aos Estados Unidos. Então, o Rui Costa Pimenta chama todos de imperialistas. Essa é a noção vaga que ele tem. Então, os russos deram autorização para esses militares, porque se eles não tivessem o apoio da Rússia, eles não iriam fazer o que eles estão fazendo. A França, como os países americanos, os Estados Unidos têm explorado, junto com a Inglaterra e todos os países da Europa, explorar esses países. O Brasil é uma espécie de país africano nesse sentido. Eles exploram o Brasil tanto quanto eles exploram a África. A China vem com umas propostas um pouco diferentes.
tá? São parcerias. A mesma coisa que o Lula queria fazer na Venezuela, a China faz lá. Ela desenvolve uma relação de desenvolvimento. Claro que ninguém ia fazer usar os recursos do seu estado para fazer caridade, né? Seria esse tipo de crítica, a China está lá para fazer caridade, como se a China estivesse lá para fazer caridade, né? Não, a China está lá para fazer negócio, como todos estão lá para fazer negócio. Em oposição ao que? Os Estados Unidos, que é uma instituição de caridade? Não. Então, a Rússia está lá e deu esse suporte. Esses golpes em sucessão foram organizados com o apoio dos russos. Eles devem ter provido inteligência e assistência como uma espécie de tática para desmantelar a economia da França. Vejam só, os Estados Unidos tentam impor sanções à Rússia, não deu certo. Os Estados Unidos tenta... Tudo que eles tentaram contra a Rússia não deu certo. Agora, a Rússia foi lá, deu a volta na África, tá? E tu viu, esse é o problema dos Estados Unidos. Os Estados Unidos quer estar logisticamente em todos os lugares, vai acabar estando em lugar nenhum. Porque não há logística militar para se estar em todos os lugares. Esses países vivem reprimidos. Olha, vejam o estado dessas pessoas. Vocês conhecem a África, né? Pelas imagens, pelos vídeos que vocês provavelmente têm encontrado ao longo dos anos da vida. E você sabe mais ou menos como é que é a África, a aparência desses territórios e a vida horrível que essas pessoas têm. Não que tu precise sair do Brasil para descobrir vidas horríveis no Brasil, né? O Brasil, além de ter vidas horríveis financeiras, existem pesadelos psicológicos que se vivem nesse Brasil, loucuras e decadências. Então essa foi uma tática dos russos, que eles vieram pelo lado, né? E cortaram a economia da França. Porque se a França perder essas colônias, ela está fodida. Então isso foi uma tática militar dos russos para cortar a economia da França. E porque a França, a Alemanha e os Estados Unidos são os principais poderes que alimentam a OTAN. Os Estados Unidos controlam a OTAN, mas essa é a base do capital financeiro, logístico, militar que apoia a Ucrânia. E Londres, claro. Só que assim, os Estados Unidos machucou a própria Alemanha. Foi o próprio Estados Unidos que ferrou a Alemanha. A França vai ser ferrada nesse processo aí. Eu trarei mais detalhes sobre isso. Mas então esse golpe, tá, da Nigéria é aquilo que é o estopim. Já viu? Já houve outros golpes antes, né? De outras. Começou antes da Nigéria. Não. Nessa escalada aqui não houve outros golpes. O Nigéria foi o primeiro. Então, na África tem golpe toda hora, né, cara? Então tu tem que alinhar. Eu me equivoquei. Porque há outros golpes fora dessa leva aí que está ligado à estratégia da Ucrânia, que é disso que se trata. Esse golpe na Nigéria está ligado à estratégia russa, tá? Então essa foi a recompensa do assinante. Eu vou trazer mais informações porque virão mais golpes por aí. Isso é um processo de desestabilização financeira da economia francesa por parte que os russos estão incentivando esses países que têm todas as razões para fazer isso. Por que é um golpe militar? Porque a única estrutura de estabilidade do país é o exército lá. Quem estruturou esses países africanos dessa forma foi o próprio Estados Unidos. Lembrando que o Patrice Lumumba, ele queria fazer da África, ele foi eleito democraticamente na época da Guerra Fria, e queria fazer da África, do país dele, o Patrice Lumumba queria fazer do Congo um país espelhado nos Estados Unidos. Ele chegou aí nos Estados Unidos, pediu auxílio. O Eisenhower, que é um safado, botou pilha para ele, né, enganou ele voltou para casa, o Eisenhower mandou matar ele. Isso aconteceu na Guerra Fria, já que a Guerra Fria, a pretexto de combater o comunismo, o que de fato ocorria era que os Estados Unidos estavam destruindo os países nacionalistas. Ele desnacionalizou todo mundo e criou essa porra neoliberal, inclusive na África. Em cada lugar o neoliberalismo ele é mais profundo nos lugares e menos profundo nos outros. Menos destrutivo, mas ele é destrutivo em todo lugar. Então as estruturas militares estão aí. Quem treinou foi a França, e agora os russos deram uma chance para esses caras se rebelar, e eles trabalham com aquilo que eles têm, tá? E isso é uma tática militar geopolítica da Rússia.